quebrando as quatro paredes, adorei. Eu vou falar isso. Boa noite, gente! Estamos aqui no nosso 11º episódio do podcast E Fora dos Stories. Esse episódio que custou a sair, viu? Primeiro o ar-condicionado deu problema, o computador deu problema. Hoje a gente atrasou 15 minutinhos, 17 minutinhos. Mas estamos aqui e vai sim acontecer, porque é mais do que especial. Estou com um convidado fantástico, aquele cara que todo mundo que é riachense tem orgulho de dizer que é conterrâneo dele, o ator, artista da terra, Matheus Fecha. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Boa noite, Bliss. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. Eu espero que seja uma conversa bem fluida aí, que a gente consiga trocar essas experiências e que minha carreira possa contribuir aí para que as pessoas que estão nos assistindo. A continuação de uma conversa, né? Porque enquanto a gente atrasou aqui com os probleminhas técnicos, a gente já estava conversando, e aí, antes de começar, ele falou assim, ó, eu posso quebrar as quatro paredes olhando para a câmera? Gente, eu achei tudo. Agora eu quero falar isso sempre. O que quer dizer isso, Matheus? É uma quebra da quarta parede. Isso vem do teatro, né? Com Arthur. Que, na verdade, a gente trabalha nessa caixa cênica do teatro, onde são as quatro paredes, e a gente entende que essa plateia é uma quarta parede, né? E quando a gente quebra essa quarta parede é quando a gente conversa diretamente com o público, com a plateia. Tá vendo que nunca mais vou falar outra coisa, né? Tipo, pode olhar direto pra câmera? Jamais. Pode quebrar a quarta parede. Exatamente, é um termo Você técnico. podia fazer um curso aqui em Riacho de teatro, né? Pelo menos podia. E agora também de audiovisual, né? Que eu já entrei nessa área. Teria vontade. Aí. Eu queria fazer. Pronto. Aprender umas coisinhas. Quem né? sabe aí, né? Colocar essa ideia. Mas antes de conversar, a gente precisa agradecer aos patrocinadores. Primeiro, um abraço aos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Guadalupe, que é a nossa parceira, né, aqui no podcast E Fora dos Stories e que está transmitindo junto com a gente. E os patrocinadores que acreditam nesse formato, que permite esse tipo de conversa tão maravilhosa que a gente tem aqui. Primeiro, o Centro Médico Odontológico Santa Terezinha, Delícias Bolo, Dr. Heraldo Ítalo, Dr. Ítalo Ferreira, Drica Modas, Fabrício das Verduras, o Instituto de Educação Eujácio Ribeiro de Carvalho, o LabioClean, Laboratório de Análises Clínicas, a Lanchonete Frutos da Terra, Mayra Ouro, Riachonete, Rony Amaral, advogado, Superlíder Utilidades, a Wayne Lash Design e a Edith Costa. Hoje, viu, Matheus, eu estou vestida aqui da Maria Modas. Ela me mandou essa blusa aqui. Você até falou, se não mandou, né? Mas lá é só feminino. Ah, viu? tá. Acho Mas que foi muito por bonita isso. essa blusa, hein? Você gostou? Muito bonita. Porque saindo daqui a gente já vai torcer. Com certeza. E Eu essa vim de foi amarelo também, você viu, né? Você já tá no clima. E eu coloquei a chuteira, ó. Entra em campo junto. Esse meu look hoje, com essa blusa lindíssima lá, da Maria Modas. Mas vamos começar. Matheus, eu quero saber de tudo, não me esconda absolutamente nada. Como assim nasceu em Riacho Santana e quer fazer teatro, quer ser ator? Como assim? Me conte. Então, Bliss, você quer que eu comece do começo? Eu quero. Eu quero, tipo, que dia você acordou e falou, é hoje que eu agora quero ser ator? Então, eu acho que foi uma construção muito social e da vivência que eu tive, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito mais aparecida, colocar dessa maneira. Eu também. Eu sempre falo assim, eu sou um lustre. Eu chego no lugar, eu não consigo ficar quietinha. Esse negócio não é? Então, eu sou do tipo que... Você é um lustre também? É brilhante, né? Eu sou do tipo que os professores... Aquele que o professor fala, você tem que colocar uma melancia no pescoço para poder se aparecer. A minha melancia no pescoço foi o teatro, né? Mas isso não te incomodava, não? Não, porque eu sempre fui aquela ideia daquele palhaço da turma, né? Então eu consegui canalizar isso para fazer dinheiro, me né? incomodava. Falei, já que eu sou aparecido, eu vou aparecer, né? Já que eu é algo tentei que eu ser discreta, sabia? Não conseguia. Não parece. Você nunca tentou? Não, eu não. Não parece que você tentou. Sempre me joguei. Que bom. Mas foi isso. Aí na escola? Na escola eu já descobri, já me via dessa maneira, sem muita essa consciência, né? Mas eu já tinha esse desejo de fazer teatro. Mais ou menos, qual assim a série, mais ou menos? Não sei, eu acho que lá para ensino fundamental 2, talvez lá para 7ª, 8ª série, eu já tinha essa consciência do que eu queria fazer. Eu 11? acho que sim. Por aí, nessa idade já. Eu já tinha uma consciência que eu queria fazer teatro. Eu gostava muito dessa área. Mas aí eu passo por um período que eu acho que todo riachense, talvez, todo mundo no geral, essa ideia de que você precisa formar e ter um status, ganhar dinheiro. Sim. Então eu comecei a fazer direito, que não era meu desejo. Mas eu fui para Montes Claros, foi lá que eu descobri que tinha um curso de teatro na faculdade estadual. E aí, depois de um ano fazendo teatro, eu fiz o vestibular. Depois de um ano fazendo direito? Fazendo direito, desculpa. Passei um ano fazendo direito, no final do ano eu prestei vestibular para teatro e no ano seguinte Escondido? Não, com apoio de todo mundo? Já deixava claro o que eu queria fazer. E aí eu fiz direito pela manhã, fiz teatro à noite durante um ano. Eu vi que não dava conta e eu falei para meus pais, vou largar uma das faculdades. Falou, você vai ficar com as noites livres? Eu falei, não, vou ficar com as manhãs livres, eu vou largar direito.
Sério? Como é que foi a aceitação? Então, no início foi um pouco... Meus pais ficaram um pouco mais receosos, assim, justamente por esse pensamento, né? Falar, teatro... Que é algo desconhecido, né? Isso, né? Porque até onde eu sei, eu sou a primeira pessoa com formação em teatro aqui em Riacho, né? Até onde eu tenho conhecimento. Cora formou... Foi depois de mim. Depois de você. Hoje Maiara também já cursa teatro, né? Tem outros alunos que foram meus alunos e que hoje pretendem cursar teatro, que já estão dentro da faculdade, que é um orgulho muito grande para mim, né? Poder ter essas pessoas. O próprio Marlon, que está lá em São Paulo, eu me deparo com ele direto no set de filmagem. E ele foi meu aluno aqui em Riacho. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu perdi a minha linha de raciocínio. Não, quando você começou. Aí você mudou agora para... Você mudou para a faculdade de teatro? Isso. Então, como é que foi essa aceitação, né? No início, meus pais ficaram assim, justamente por ser algo desconhecido, por pensar assim, não vai dar certo e tal. Mas era uma época que eu já trabalhava com teatro, eu já dava aula nas escolas, que era um projeto de iniciação à docência que eu tinha iniciado na faculdade. Já tinha começado a dar aula não, já tinha começado em uma empresa, onde eu comecei a trabalhar como palhaço. Aí meu pai falou, você está se sustentando, então vai. E a partir daí ele viu que eu conseguia me bancar, já que é o que você quer, então vai. Te viu feliz também, né? E aí acabaram aceitando, né? Esse lado artista. E que bom que eu tô conseguindo dar um retorno aí. Aí você finalizou a faculdade quando? Teatro eu finalizei em 2018.1, no meio do Você fala ano. teatro porque finalizou outra? Não, só teatro. Não, é porque direito eu larguei ali. No final de 2014 eu larguei direito e eu assumi só teatro. Pronto, aí você terminou em 2018.2. Ponto 1. Ponto 1. E aí depois você fez o quê? E aí depois disso, eu voltei pra Riacho, né? Foi quando eu voltei pra cá, comecei a dar aula no estadual. Fiquei durante 6 anos aí como professor do estado, como professor de teatro e de arte, né? No geral, a gente tem essa polivalência dentro do ensino médio. E quando a gente chega até o final de 2024, onde eu tomei essa decisão de que eu achava Riacho muito pequeno para os meus planos, para os meus sonhos. Então, agora que você foi para São Paulo, foi a primeira vez que você saiu depois de formado? Sim, depois de formado foi. Então, esse período todo você ficou aqui em Riacho. Mas mesmo ficando aqui em Riacho, você participou de muita coisa, você fez muita coisa. Sim, aqui em Riacho foi onde eu abri minha empresa, né? Que é a Lumière, que funciona até hoje. Eu acabei fazendo uma parceria com os meninos da Reg Shot, da banda Reg Shot. A Lumière faz o quê? Explica pra gente. Então, a Lumière a gente trabalha com personagens para eventos, né? São personagens vivos que vão dar essa roupagem, essa cara para os eventos. A gente trabalha... Eu gosto de falar que a Lumière, ela vende sonhos, né? Eu gosto de falar sempre isso para meus artistas. Eu falo, gente, pra gente talvez é só mais um evento, mas para o contratante, para o aniversariante, é um dia mágico, né? Então, assim, que a gente faça essa mágica acontecer. Quais Então, são os personagens que vocês têm? Porque aí você pode fazer seu merchan também. Todos possíveis. Com tempo e disposição, a gente consegue entregar qualquer coisa, sabe? Mas hoje a gente trabalha muito com animador infantil, pintura infantil, perna de pau. Festas de aniversário, né? Isso, são os que saem mais para essas festas. E hoje nosso foco acaba sendo maior nas festas infantis. Mas a gente também atende 15 anos, casamento, o que quiser. Aí a gente consegue dar um toque de brilho. E ainda está em andamento. Ainda está em andamento. Sim. Ótimo. Além da Lumière, você também é empresário da Reg Shot. Isso, eu também empresaria a Reg Shot, que foi um convite que os meninos me fizeram em 23, eu acho, que eu entrei com eles. E aí, num belo São João, inclusive, eles me convidaram e falaram, Matheus, a gente queria alguém para poder dar um profissionalismo pra gente aqui, e a gente pensou na sua figura. Eu falei, mas vocês acham que dá certo? Aí participei de alguns shows com eles, assim, para ver como seria esse andamento, muito com essa função de coordenador, mas aí eu acabei assumindo também a tesouraria da banda, e sou eu quem entra em contato também com os clientes para poder passar informações e negociação. E tem dado certo. Tanto que eu achei que quando eu fosse para São Paulo, eu teria que encerrar esse vínculo. Mas eles falaram, não, você continua esse trabalho à distância e tem funcionado, tem dado certo até hoje. Aí você continua também com a Reg Shot. Também continuo com a Reg Shot. Nossa, é bastante coisa, hein? É, sim. Pronto, aí nesse período aqui em Riacho foi professor, Lumière sim. e Reg Shot. Isso. Professor em 3 escolas, inclusive. Quais escolas? Eu dava aula no estadual, depois eu entrei na escola agrícola também, fiquei durante 3 anos na escola agrícola. Eu dei aula também num tempo em Gilmária, fiquei 1 ano, 6 meses, não sei, durante um tempo em Gilmária, fiquei lá dando Tem aula. alguns espetáculos que você apresentou aqui. Sim, aí também trabalhei com alguns espetáculos. O primeiro deles foi A Dama Cândida, que eu fiz lá em 2020, tinha acabado de chegar ainda, antes da pandemia, foi em janeiro que a gente apresentou. E aí a gente trabalhou junto com um projeto social da Embasa, porque eles vieram fazer
algumas modificações aqui, eles precisavam ter esse projeto social. E eles me acharam como professor de teatro, a gente ficou trabalhando durante 4 meses, eu formando esse grupo, e a gente apresentou um espetáculo onde eu contava a história de Riacho. Eu peguei lendas, eu pedi para que os meninos trouxessem lendas regionais daqui, e a gente transformou isso num espetáculo, ficou maravilhoso. A gente apresentou lá do lado da Praça da Igreja, e assim, eu lembro como se fosse hoje, a gente fez uma apresentação lá e uma na Santana. E quando eu encerrei, várias pessoas vieram até mim e falaram assim, nossa, isso é teatro, eu achei maravilhoso, podia ter toda semana. Eu falo assim, podia, mas infelizmente a gente acaba não conseguindo fazer, né? Teatro é uma coisa muito cara, demanda muito tempo, demanda muito empenho. E aqui, infelizmente, eu não conseguia ter toda essa dedicação que era necessária para ser feita, sabe? E gravou esse espetáculo? Eu acho que não, que a gente não gravou. Ninguém consegue ver hoje? Não. Só se a gente reapresentar. Então, eu acho ótimo. Aí, acho que é a ideia. Já uma boa pedida. Mas eu sempre tive vontade de reapresentar esse espetáculo, porque eu achei ele muito bom. E justamente por essa temática de trazer essas lendas que contavam a história da cidade, né? Fui fazendo Fantástico. Fui fazendo esse. Mas você nem vai ficar aqui, como é que vai apresentar? A gente dá um jeito, pra tudo Porque dar tem um jeito. o auditório do Mário Amaral, que imagina uma noite, pelo menos umas 2 apresentações no final de semana, acho que isso é fantástico. Eu também acho. Eu acho que a diretora de cultura podia anotar isso. Pois é, eu também acho, que né? você acha? Seria uma ideia válida. Vamos falar com ela? Vamos. Ela tá aqui! Já tá aí, ó, que bom. Ela tá aqui. Uma noite de Se ela não entendeu, é só assistir a live depois. Não é? Tem tantas crianças aqui que nunca experimentaram. Não só crianças, eu tenho 44 anos de idade. Corta essa parte, Roberto. Nossa, diretora de cultura. É formada por você. E olha que legal. Então, assim, Certificado e tudo. Eu acho que eu fui num espetáculo de teatro, numa apresentação de teatro, 2, 3 vezes na minha vida, lá em Salvador, sabe? Eu queria levar meu filho, Então, a gente está aqui com algo que podia muito bem, né? E lendas de Riacho, fiquei curiosíssima. Pois é, eu acho... Que lenda? Você lembra mais ou menos uma lenda? Então, a gente trouxe o Berrador, o caso do Berrador. A gente trouxe um assassinato que aconteceu na rua ali próximo ao... Meu Deus, próximo à rodoviária, que eu transformei numa história de amor, mas tem que dar uma pincelada, né? Claro. E a outra história, eram 3. Você lembra, Raíssa? Você estava nesse espetáculo com a gente? Foi a Dama Cândida. E o outro foi o caso da Sussuarana na delegacia. Sim. A gente traz também esse caso. E aí é como uma mulher desmemoriada, ela tenta relembrar o passado dela, e aí eles vão conversando, né? São 2 protagonistas. E ele fala, eu lembrei. Eu conheço esse caso. Aí começa a contar um caso. É como se fossem histórias dentro do espetáculo, né? Elas vão permeando por essa história até ela se descobrir ela termina como um pé de algodão. Nossa! Por isso que ela é a Dama Cândida, né? E aí é uma história também que eu conheci com Dona Claricinha na escola de Jumária, que ela me contou essa história do pé de algodão. Eu já tinha ela na mente, eu falei, nossa, isso é muito teatral. E na primeira oportunidade que eu tive, eu coloquei em cena. Aí, eu quero ver esse espetáculo. Pois é espetáculo é muito gostoso, eu gosto muito dele. Eu acho que precisa, né? É uma alternativa a que a gente não tem. E depois desse teve outro também. Eu lembro de algum seu. Então, o último que eu fiz foi em 2024 aqui. Foi meu último ano aqui, a gente encerrou. Não, mas não fala o último. Pode contar todos. Eu quero saber. É porque depois desse, a gente apresentou 2 vezes, que foi a Dama Cândida. E aí eu acho que só teve o último. Teve de Natal, obrigado. A gente fez também um espetáculo de Natal que foi apresentado tanto aqui em Riacho quanto em Tanque Novo, que foi o Sacra Folia. Aí já foi um espetáculo que eu peguei um texto pronto, né? A gente acabou trabalhando em cima de um texto pronto, não teve essa construção de roteiro em si, mas também foi um espetáculo muito bacana, que a gente fala sobre o nascimento de Jesus, só que com uma história um pouco mais... sai um pouco mais do contexto, a gente coloca 2 pessoas ali brincando e desenvolvendo essa história por outros meios, né? Mas é muito legal também, Sacra Folia. E é cantado, né, também. E o último? E o último foi o Independente da Palhaçada. Que aí, se no primeiro eu vim focando nessa ideia de Riacho Santana, o Independente da Palhaçada eu já vim focar na ideia da Bahia. Porque eu falo sobre a independência da Bahia, só que contada por palhaços. Falei, eu acho que falta eu fazer alguma coisa de circo, né? Que eu também tenho esse viés circense. E aí faltava eu colocar isso em cena. E aí eu desenvolvi um espetáculo onde são os palhaços Saltimbano, o palhaço baiano, e Marmota, a palhaça patriota, e elas vão vivendo a história da Bahia, como a independência aconteceu, né?
E eu acho que é uma coisa super necessária, porque às vezes até nós, baianos, não conhecemos, mas a independência do Brasil, ela acontece verdadeiramente na Bahia. E não no Ipiranga, lá em São Paulo. Lá acontece em setembro, aí em julho, dá quantos meses depois? 9 meses depois? Setembro, outubro, Alguns novembro, meses depois. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 10 meses. 10 meses depois, acontece a independência verdadeira aqui na Bahia, né? Porque os soldados, eles vêm, continuam aqui. E aí a gente vem contar essa história. Coloca figuras históricas, como Maria Quitéria, Joana Angélica, o próprio Corneteiro Lopes. E aí a gente conta essa história com palhaços, com muito circo, né? Tem perna de pau, tem malabares, tem pirofagia. E eu acho que é um espetáculo maravilhoso. Pirofagia, eu já sei o que é soltar fogo. Exatamente. Pela boca. Inclusive, esse espetáculo, Independente da Palhaçada, é um espetáculo que eu pretendo levar para São Paulo. Eu quero contar essa história da Independência da Bahia em São Paulo, hoje estando lá. E eu estou buscando editais e até conversando com diretores para ver se eu consigo desenvolver isso lá. Que bacana. Sim. E aí é bom porque todo mundo aprende, né? Sim, eu acho maravilhoso essa ideia As e crianças, aprender de dentro do uma teatro. forma, Eu acho muito gostoso, eu né? também A acho. gente aprende brincando. Eu gosto muito de falar isso quando eu dou aula de teatro. Muito bom. Lá em Guanambi, quando fez 100 anos, eu estava lá, estava na universidade ainda, né? Sim. E aí teve eu não sei se você viu, não sei se você foi lá assistir, teve um espetáculo chamado Minemosine, que o pessoal de teatro de lá fez para contar a história da cidade. E aí fez na praça, foi uma super produção, foi lindo, lindo, lindo. Legal. Acho que foi. Você podia fazer aqui também, com 150 anos de Riacho, ó. Aí. Contar a história da cidade. Mas é isso, é o que eu falo. É tipo tanta assim, coisa, né? O teatro é muito difícil porque ele requer muito. Muito planejamento. Tanto entrega, planejamento, dinheiro. Porque, tipo assim, eu preciso fazer. E aí, para fazer um bom espetáculo, eu preciso, né? Eu preciso de um bom Recurso. figurino, eu preciso de um bom cenário, eu preciso de uma boa iluminação, eu preciso de pagar um bom profissional para poder ensaiar com esse pessoal. Não dá para se fazer assim de uma hora para outra, né? E acaba. Sim, com planejamento. E infelizmente a gente acaba sendo muito negligenciado nas áreas artísticas, né? Mas eu tenho visto uma grande diferença, né? Eu acho que nos últimos tempos a gente tem tipo tem tido uma valorização cultural muito maior do que antigamente eu via acontecer em relação a custeio para, por exemplo, a PNAB é um exemplo prático disso, né? Que são investimentos que são destinados. Público aqui em Riacho, eu não sei, assim, pelo que a gente está fazendo agora, né? Eu percebo que o comércio tá disposto a patrocinar, sabe? Ele Eu abraça acho que mais? se fizer um projeto, a gente consegue vender. E eu já coloco a gente porque posso ajudar nisso também, sabe? A gente consegue patrocínio, consegue todo mundo participar. Porque lá também foi feito assim, não foi só poder público, não. O particular ajudou demais. E foi um espetáculo, acho que vai ficar na memória. Acho que é algo bem Geralmente bacana. acontece pelo poder público, seja ele federal, com a Rouanet, né? Também, Seja ele né? estadual. Mas ou pode até juntar, né? mesmo. O ideal é esse, né? E são daqui 3 anos, ou seja, dá tempo para programar direitinho. Os 150? Aí, dá tempo. Né? Que agora foi 147. Agora esse ano vai ser 148. Então 2, na verdade. 2 anos, né? Eu acho que a gente deu um tempinho aqui para os patrocinadores. Eu quero agradecer novamente aos patrocinadores. Falando em patrocinador, a quantidade de gente que apoia esse podcast. Quem imaginaria que em Riacho Santana teria um podcast mensal patrocinado pelo comércio local? Então é possível, né? E eles estão aqui com a gente já. O podcast já tem... Esse é o 11º episódio, a gente vai fazer 1 ano já nesse formato e todo mês com esse pessoal aqui com a gente. Então, agradecer à rádio Nossa Senhora de Guadalupe, que transmite os nossos episódios. Todo mundo que está aí do outro lado, se inscreva em nosso canal. A gente vai colocar o link. O link está na bio do meu perfil e também nos stories. E quem estiver aí, se inscreva, ative o sininho. Adoro falar isso. Quero agradecer ao Centro Médico Odontológico Santa Terezinha, a Delícias Bolo, Dr. Heraldo Ítalo, Dr. Ítalo Ferreira, a Drica Modas, Fabrício das Verduras e o Instituto de Educação Eujácio Ribeiro de Carvalho. Beleza, agora vamos entrar, você contou a história aqui em Riacho de Santana, e aí um dia você falou, não, vou embora e eu vou embora para São Paulo, não vou nem uma cidade de médio porte não, já vou, como foi isso? Então, eu era muito relutante a isso, sabe? Eu tinha uma repulsa, acabava sendo uma repulsa a isso. Que eu lembro que quando eu gostava muito de fazer teatro e me ver no teatro,
Eu tinha um certo preconceito, falava, velho, eu vou fazer audiovisual não. Tanto que quando eu era mais novo, hoje não mais, alguém me falava assim, você tem perfil de malhação. Eu falei, não vou fazer malhação, né? Hoje tá eu correndo atrás de uma oportunidade. Louco. Mas assim, eu tinha realmente essa repulsa, mas era algo muito mais intrínseco a mim, eu acho que uma visão um pouco mais limitada. E tanto que minha irmã, que já passou aqui, Mábia, aí ela me falava assim, acho que isso há uns 3, 4 anos atrás, ela falou, eu acho que você tem que tentar outros ares, né? Eu acho que você tem que ir para o Rio, tem que ir para São Paulo, caso você queira crescer realmente nessa área. Quando você fala, vamos trazer aqui, traduzir. Vamos. Audiovisual que você fala é TV. Teatro é o que você gostaria, então, de fazer antes. Teatro. Você tinha um preconceito com audiovisual, era isso? Sim, sim. Pronto. Audiovisual é TV, filme, são longas, curtas e médias metragens, né? E o teatro é esse presencial, esse ao vivo. E você gostava mais? E eu continuo gostando mais. Entendi. Mas hoje, por exemplo, eu vejo o teatro, eu gosto muito de falar isso lá, porque assim, o teatro é o que me mantém vivo. Mas audiovisual é o que me dá dinheiro. Entendi. Aí eu tô vivendo nos dois mundos, né? Mas você gosta também, né? Eu gosto também. Não é ruim. Hoje, vivendo audiovisual, eu não acho ruim. Eu tinha esse preconceito antes. Hoje eu já tô dentro. Eu adoro fazer audiovisual, mesmo sendo recente pra mim. Por exemplo, tem só 1 ano que eu tô no audiovisual. Mas vamos por partes, né? Comecei a contar essa história. E aí minha irmã sempre me falava sobre isso, né? Ela falava, acho que você tem que tentar novos ares, tal. Acho que aqui você não vai desenvolver, pelo menos nessa área. Mas eu estava como professor, eu estava nessa zona de conforto, ganhava relativamente bem. Então, assim, não era um desejo que eu tinha tão exponencial, assim. Até que em 2024, no meio do ano, eu fui para São Paulo. Porque eu estava me envolvendo com uma pessoa, eu fui lá conhecer ela e eu conheci a cidade de São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo. Aí passei 10 dias lá em São Paulo e eu vi que não era... Esse bicho de 7 cabeças. Que, assim, a minha visão de São Paulo era o que eu via no Balanço Geral, né? Falei, velho, eu vou sair na porta, alguém vai me esfaquear. Mas aí eu vi que era possível. Eu falei, eu acho que eu vou para São Paulo, eu vou morar lá. E aí, nesse meio tempo, meu relacionamento lá não deu certo. E aí, pra mim, eu falei, eu tô indo por mim, eu não tô indo por ninguém. Ótimo. Exatamente, tô indo pra tentar minha carreira. Falei com minha irmã de novo, né? Ela super apoiou. Aí contei pra minha mãe, que ficou assim, não vai, ficou triste, né? Perdeu o último filho que tá aqui, morando com ela, né? A Mabel e Mábia já não moram mais aqui em Riacho, mesmo sendo perto, né? E foi quando eu decidi. Cheguei no final do ano que meu contrato se encerrava. Aí eu falei que eu não tinha esse desejo de renovação, que eu não ia nem tentar renovar. E vendi tudo que eu tinha aqui, deixei só meu carro, minha gatinha felina mesmo, e parti para São Paulo, sem nada, sem ter ninguém lá. Já tinha alugado apartamento? Então, para alugar, eu tinha, na verdade, um amigo, né? Eu pedi para Felipe, para que ele olhasse apartamentos para mim. Ele começou a procurar, no dia que ele foi procurar, ele achou um emprego para ele. Ele saiu para procurar um apartamento, achou um emprego para ele. Que massa! Ele, amigo, eu consegui um emprego. Eu falei, tá, e quem vai ver meu apartamento agora? Aí tinha Gabi também, aí Gabi conseguiu ver esse apartamento para mim. Aí eu já fechei contrato daqui, sem nunca ter visto o apartamento, sem saber onde é que era, sem saber quem era a pessoa. Fechei esse contrato. Como, menino, que você fez? Pois é, fui na cara e na coragem. Aí cheguei lá já com tudo pronto. Morando sozinho? Morando sozinho. Eu e minha gatinha. Mobiliando tudo? Isso, do zero. No primeiro, passei minhas 2 primeiras noites dormindo no chão, levei só um edredom. E o coração? Muito com saudade de casa, mas assim, com aquela vontade também de querer fazer dar certo, sabe? E aí isso me motivava. Mas assim, você não tinha nada lá ainda? Você foi mesmo sem nada? Tinha nada. Meu Deus. Eu não tinha nenhum contato? Eu não tinha um contato assim de falar, nossa, isso vai nessa pessoa. Isso há 1 ano e 4 meses atrás? Há 1 ano e 4 meses atrás. Você foi sem nenhum contato? Sem um contato. Rapaz, eu te admiro agora mais do que antes. Pra falar a verdade, assim, eu tive uma colega que já tinha... E com a galera, uns amigos aqui dizendo, não vai dar errado, volta. Eu falei assim... Sim, né? Com alguns aqui que eu não vou citar, não. Ainda vai ter, A pessoa já tá com medo. Pois é. Sim, aí me conte. Então, eu tinha uma colega minha de faculdade que ela já tinha ido pra São Paulo e ela ficou um tempo lá e ela me falou assim, tem as agências, você entra em contato com as agências, né? E eu também tenho uma outra colega que hoje ela tá no Rio, que ela também foi minha colega e ela abandonou a faculdade, ela não chegou a se formar em teatro. E hoje ela já fez grandes participações no Rio, de pegar novela com fala e tudo mais. E um belo dia, eu esqueci desse detalhe, eu acho que em novembro ou outubro, antes de eu viajar, ela me mandou mensagem, fazia 2 anos que eu não conversava com essa menina. Ela mandou mensagem, falou, Teu, hoje eu sonhei com você, eu sonhei que a gente se encontrava no Projac, não sei o quê. Eu falei, não, isso aqui se não for sinal. Aí eu falei, não, eu vou para São Paulo. Só que até hoje eu não encontrei ela mora no Rio hoje e eu em São Paulo. Só foi a mensagem mesmo. Só a mensagem. E eu falei com ela, Natália é o nome dela, Natália Lohane. E aí
Aí fui para São Paulo, me arriscar, comecei esses contatos. Eu levei uns 4 meses ainda para ingressar no audiovisual. Passei uns 4 meses só gastando dinheiro. Você foi em dezembro? Fui em janeiro. Não, eu fui em fevereiro. Em fevereiro? Fui em fevereiro. E aí ficou 4 meses sem nada? Uhum. Sem nada, nada? Sem nada. E aí falou, vou embora? Não. Não, em momento nenhum? Em momento nenhum. Eu sabia que ia dar certo. Porque eu fui, e enquanto eu estava aqui em Riacho, esses meus últimos meses, eu estava só juntando dinheiro, né? Eu falei, eu vou precisar desse dinheiro. E eu vendi também meus móveis, né? Eu já morava aqui sozinho. Aí eu vendi tudo que eu tinha, fui fazendo esse pé de meia para poder viajar. Comprei uma coisinha ou outra que era essencial, comprei uma cama, né? Que eu tava dormindo no chão 2 dias, falei, eu acho que é necessário comprar uma cama. Uma geladeira, um fogão e acabou. Exatamente. Tá Pior que foi isso, mas uma cama, geladeira e fogão. Que era o essencial. Depois comprei um prato. Aos poucos eu ia vendo o que eu precisava. Falei, eu acho que eu preciso de um prato. Comprei um prato. Descartável. Aí esses 4 meses foi em busca, procurando pra ver o que dava certo. Aí como eu tava com carro, ainda falei, vou fazer Uber. Meu carro não tinha idade pra fazer. Vou fazer mercado do iFood. Eu fiz uma semana, falei, nossa, que negócio horrível. Eu não vou fazer isso na minha vida. E aí foi quando eu peguei meu primeiro trabalho no audiovisual. Foi uma figuração que eu fiz com a agência Baco. E foi quem tava lá também, que foi aquele... Nossa, esqueci o nome do artista. Do Multishow. Você vai lembrando aí, mas deixa eu te falar. Você tá Marcos Veras. Aí eu gravei com o Marcos Veras. Vamos colocar a imagem dele aí, viu, gente? Aí eu gravei com o Marcos Veras. Tem uma foto minha com ele, inclusive. Nesse dia eu tirei uma fotinha com ele. Tá no seu perfil? Tá nos meus destaques. Nossa. Deixa eu te falar. Matheus, você conta essa história, só pra gente... Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 30 anos. Você foi pra lá com 29. Fui pra lá com 29. Fora que deu estalo e falou, não, vou mudar. Sim. E eu já me achava velho pra isso. Falei, nossa, mas eu vou sair dessa zona de conforto. Mas pra uma mudança drástica assim, na vida, às vezes a gente faz quando é mais jovem, né? Não, mas assim, não tendo, eu acho que o mais difícil é quando você tem filho, né? Tem outra responsabilidade com outra pessoa, mas Sim. enquanto você ainda tá livre... Justamente, foi outra coisa que pesou aí. Eu falei, velho, eu não tenho nada aqui que me prenda, justamente além da minha família que eu Se der eu errado, amo. a consequência é minha, Isso. né? Só comigo. Tá, mas voltando, aí você, o primeiro trabalho. Aí eu fiz esse primeiro trabalho e foi quando eu comecei a conseguir contatos, né? Aí lá eu já comecei a conversar com as pessoas que estavam lá, perguntei como é que funcionava. Esse primeiro trabalho foi o quê? Foi uma figuração da Zapsing, que é uma empresa de assinatura digital. E aí, eu lembro que esse primeiro trabalho, eu me inscrevi para poder trabalhar como mímico, que era um trabalho que pagava mais. E aí eu não fui escolhido, mas me chamaram para fazer figuração. Falou assim, mas dá para você fazer figuração, você topa? Eu falei, eu nunca tinha ido para um, falei, eu quero conhecer como é que é um set de filmagem e tudo mais. Aí eu fui. E como é para se inscrever nisso? Você vai lá e faz teste? É igual a gente vê nos filmes? Não. Como é? Assim, pra figuração, por exemplo, que é o que eu acabo pegando mais vezes, é só pro perfil. Sabe? A gente precisa de pessoas de 20 a 30 anos. Aí você se inscreve. Às vezes pede por etnia, às vezes pede por altura. Entendi. Agora, e isso sai onde para você ver? Hoje se trabalha muito no Facebook. Tá. São grupos no Facebook que lançam esses trabalhos, que são os jobs, né? Entendi. Lança esses jobs e aí você se Então inscreve. você foi para São Paulo fazer job. Brincadeira. Fui. Sim, aí... Aí você se inscreve e aí você é escolhido ou não. Agora, quando são trabalhos mais relevantes, que você vai pegar um protagonismo, alguma coisa, aí já rola teste. Entendi. Na figuração, não, né? Porque você acaba não tendo... Qual a diferença, né? A figuração você não tem foco. Tanto que quando você recebe um foco em algum trabalho, você já sobe para figuração especial, o cachê já sobe mais. E às vezes você só descobre quando o comercial sai. Você foi contratado como figurante. Aí aí o diretor gostou de você, falou, pô, vou dar um foco ali porque eu gostei daquela reação dele. Aí a partir desse foco, você vê lá no comercial, você ganha mais por aquilo. Um trabalho, você não vai ter nenhum outro trabalho para ganhar mais dinheiro, você só apareceu mais. Eu acho isso muito bacana. Bacana mesmo. Certo, aí a partir disso... Aí, quando você vai subir um pouquinho mais, já vai pegar um protagonismo, um coadjuvante, aí você já tem que fazer teste. Também entra na ideia de perfil, né? Geralmente os diretores, eles falam qual o perfil que ele quer para estar naquele comercial. Não só os diretores, como os clientes também, né? E aí faz esse teste, né? Você vai passar por uma seleção, depois você vai ser editado. Essa edição é o quê? A quantidade ali, cerca de umas 5, 10 pessoas que estão naquele perfil, e dentro dessas 10 vai escolher quem vai fazer, entendeu?
Já estive editado em alguns trabalhos aí muito bons, que eu não fui, fiquei muito triste. Mas eu sei que... Mas uma hora chega. não vai aparecer Aí depois outros. desse trabalho... Então, esse foi o primeiro. Aí depois foi quando eu consegui pegar o da série, do Brasil 70. Sim, aí conta dessa conta tudo, não esconda nada. Na série eu consegui pegar uma figuração fixa. Você me avisa, viu, do tempo? Porque agora eu quero saber tudo. Tá. Eu consegui pegar uma figuração fixa na série. E o que é essa figuração fixa? A gente gravou durante 2 meses inteiros. Aí no primeiro mês a gente vai... No primeiro mês não, no primeiro dia eu tava ali se conhecendo e tudo mais, que eu precisei tirar a barba, né? Como era uma série de época. Aí eu era de bigode ou era sem barba. Aí decidiram por tirar minha barba e colocar umas costeletas. Tem até Aí umas você fotos. postava umas coisas nos stories, eu via. E aí eu achei muito bacana porque, assim, em um belo dia eu tô entrando no set e tá Rodrigo Santoro passando no corredor por mim. E eu lembro que eu fui almoçar e eu nem sabia que ele ia estar no set, né? Eu tinha visto no Notícias, que a primeira semana ele não esteve com a gente. Aí quando a gente foi pra um outro set, eu vi que a Choquei, o Léo Dias, não sei, tinha postado que ele tava na série. Eu falei, mentira, eu nunca vi ele aqui, eu tô aqui todo dia. Cadê? Tô aqui todo dia, eu nunca vi ele. Aí eu fui almoçar, quando eu tô passando, aí vem ele e o agente dele. E tava só nós 3 no corredor. Eu falei, velho, eu não vou cumprimentar ele não, né? Eu vou deixar. Você não vai cumprimentar? Eu falei, eu vou passar aqui como se não quisesse Eu nada. vou só grudar no pescoço. E ele me desejou boa tarde. Eu falei, boa tarde. Aí eu, boa tarde, Rodrigo. Aí muito bacana. Aí depois dos outros dias eu fui fingindo costume. Mas Só fingindo mesmo, né? Mas é muito legal ter uma pessoa do nível dele, né? 2 hollywoodiano. meses. Sim. E aí, como é que faz? Conta tudo dessa série. Essa série conta que história, como é? Então, Brasil 70 conta justamente a saga do tri, né? Do nosso tricampeonato. Aí fala muito sobre o esquadrão, que foi montado aí por Saldanha, inicialmente, por Rodrigo Santoro. E aí ele, por ser comunista, ele é afastado da seleção. E aí entra o Zagallo, que assume essa seleção e conta a história de Pelé, que é o Lucas Agrícola, conta do Tostão, que é o Ravel, o Jairzinho, que é o Gui, e tem o Caio também, que faz o Carlos Alberto, mas enfim, monta-se esse esquadrão e vai contando um pouco dessa história de como a gente chegou até conquistar o tri. Aí tiveram as gravações aqui no Brasil, que foram durante esses 2 meses que eu estive aqui gravando com o pessoal. A gravação foi em São Paulo? Foi em São Paulo, na Grande São Paulo, né? A gente gravou muito em Carapicuíba e em Cotia. E depois eles foram pro México, né? E eu aqui nessa expectativa, falando, nossa... E você não foi, não? Não fui. Não tava no elenco, né? Tava só na figuração. Mas aí, por sorte, eu acabei aparecendo na edição final, né? Que é quando eu apareço aqueles 2 segundos inteiros. Não importa. Não, se você assistir no 0,5, eu apareço por 4 segundos. Você aparece, filho. Você sabe quantas pessoas não chegam lá? Você está na Netflix. Eu acho pouco pro que eu quero alcançar, mas já é muito bom, né? Mas muito para quem bacana. tá lá só há 1 ano e 4 meses, você foi longe demais, sério mesmo. Não. Chegou lá sem nenhum contato. Sim. Nossa, é muita fé, viu? Muita fé. Mas então, nos primeiros meses, meu pai me ligava e falava, e aí, Teu? Eu falei, não consegui emprego ainda. Ô, Teu, e se não der certo? Eu falei, meu pai não tem essa possibilidade, sabe? E eu vim pra fazer acontecer. Não tem a possibilidade de não dar certo. Então, eu tô ainda nessa luta, eu tô ainda brigando por isso, conquistando meu espaço. Mas hoje eu já conheço mais, já sei os caminhos certos. Né? Agora, sim. Mas isso sem nada, sem nenhum contato. Alugar um apartamento por telefone, né? Aí eu arrisquei, né? Tinha que arriscar. Isso é fantástico. E você também fez curtas? Sim, participei de 2 curtas até agora, que foram esse ano, inclusive. Eu participei do primeiro curta, que foi lançado agora no início de junho, que foi o Futuros Fantasmas, e ele foi lançado no cinema. Então foi uma experiência muito bacana também. Me conte a experiência. Então. Você estava lá, eu vi que você fez um story falando, gente, o povo tá aqui vendo. Sim, eu fiz esse curta, eu participei de uma seleção também, justamente nessa ideia de perfil e tudo mais, aí eu fui selecionado, gravamos esse curta, e aí o lançamento foi agora em junho, no Cine Marquise. Foi só em um cinema, foi só uma exibição. Tinham 6 ou 7 curtas também sendo exibidos, mas o meu tava lá. E assim, a sensação de me ver na telona, sabe, de ver as pessoas assistindo, eu achei maravilhoso. Eu falei, quero isso pra mim. Valeu. Quero isso mais vezes. E esse conta o quê? Futuros Fantasmas. Então, é a história de um rapaz que ele vê esse sobrenatural. Eu sou o amigo dele. E aí eu tô com a foto do meu pai justamente porque eu quero saber, que meu pai já faleceu. Eu quero saber o que meu pai tem a contar, né? Se ele sente saudade e tudo mais. E ele olha pra foto, dá uma resposta genérica lá, né? E aí eu acabo criando uma pulguinha na orelha dele. Eu falo assim, e seu pai? Você já procurou? Você já viu? Porque o pai dele sumiu. Aí ele fala, não, nem guardo memórias, nada. E aí ele chega em casa, começa a procurar e acha uma foto. A mãe dele dá uma foto pra ele, só que o pai não aparece, né? Então é sinal que o pai ainda tá vivo.
Mas é um curta, né? São 4, 5 minutos, mas aí conta essa historinha mais rasa. Mas é bem bacaninha também. E qual foi o outro? E o outro saiu, eu lancei hoje, quer dizer, foi lançado hoje e eu postei hoje no meu perfil, que é o Vira-Lata. Vira-Lata, eu sou um passageiro e eu sou um europeu que foi criado na Bahia. E aí eu tô conversando com o Uber, onde ele traz essa síndrome de vira-lata, né? De achar que tudo que é de fora é melhor. Ele até me indica uma banda que fala que é uma coisa mais culta, fala que a arte brasileira é ruim. E aí essa banda lá, quando você vai traduzir a letra, é uma porcaria também, sabe o que eles falam. E aí corta para um discurso, onde eu estou discursando sobre justamente essa nossa visão eurocêntrica, que a gente desvaloriza o que é nosso, só que eu estou discursando, na verdade, para uma plateia vazia, onde ninguém foi lá assistir. E eu questiono os criadores do curta. Por que eles estão fazendo isso? Aí a gente trabalha com não um meta teatro, né? Um meta cinema, né? O que é um meta? É um cinema dentro do cinema, onde eu quebro essa quarta parede e eu converso diretamente com os criadores, justamente para trazer essa crítica, né? Do que é feito no cinema brasileiro e o que a gente faz para poder mudar essa visão. Esse é bem bacana também. E como é que a gente faz para assistir, Matheus? Esse aí tá no meu perfil. Só clicar e já consegue? Isso, eu deixei o link disponível. E o Futuros Fantasmas, não? O Futuros Fantasmas teve uma exibição lá no Cine Marquise, que fica na Avenida Paulista, né? Um centro cultural gigantesco. Acho brasileiro, deve ser o maior, né? E eu achei isso muito legal também. Mas eu ainda não tenho esse link disponível, mas quando eu tiver disponível, pode entrar lá no meu perfil no Instagram que vai estar disponível. Fala aí do seu perfil, você tem lá um link com todos os seus trabalhos, né, para quem quiser. Quem tiver também, embora você hoje esteja morando lá, você também pode fazer serviços, né, se estiver aqui na região. Sim. Tanto no teatro quanto no audiovisual, se tiver, né? Porque às vezes tem alguns, mais uma vez citando Guanabi, nos 150 anos fizeram contando a história de... Eu não vou lembrar o nome da mulher. Uma mulher enfim, tem lá uma história de uma mulher, esqueci o nome dela, que arrancou os seios dela, que o marido matou, enfim, é uma história que tem lá, um folclore que tem. Entendi. E fizeram um filme dessa história também, e eu acho bacana. Aí faz seu merchan aí, mostra aí como é que faz, entra no seu perfil. Dentro do meu perfil lá no Matheus Fecha, você me acha fácil lá no Instagram. Tem um link do meu elenco digital, né? Que é o que funciona como um portfólio online, né? Eu mostro lá todos os meus trabalhos, tanto em teatro, agora em audiovisual, que eu estou começando a desenvolver também. E aí tem links também de comerciais que eu já participei, desses curtas, eu sempre coloco lá. E todo tipo de trabalho a gente acaba colocando links lá. Esse portfólio é muito utilizado para produtores acharem seu perfil para você poder trabalhar no audiovisual, mas serve também como uma grande vitrine, né? Do que eu tenho feito. Bastante coisa. Sim. Aqui em Riacho também. Tem que estar tudo isso aí para a gente conseguir acessar. Você acredita que tem 45 minutos que a gente está conversando? Sério? Nem parece. Não parece mesmo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. De forma muito especial também, um agradecimento à Rádio Nossa Senhora de Guadalupe, que transmite esse podcast que a gente tem o maior orgulho de fazer aqui, né? A nossa equipe está aqui, a Arla está ali, ó, como Storymaker, Videomaker. O nosso produtor, Robson, que queimou o computador e por isso que a gente teve que desmarcar, mas ele deu um jeito de recuperar. A nossa produtora, que também é diretora de cultura da cidade, né? A gente vai fazer teatro aqui, com certeza, apresentações muitas. Ex-aluna, Raíssa. E os nossos patrocinadores, quero agradecer agora ao Labioclin, Laboratório de Análises Clínicas, a Lanchonete Frutos da Terra, a Mayra Ouro, a Riachonet Empresarial, a Rony Amaral, ao Superlíder Utilidades, ao Wayne Lash Design e a Edith Costa. Matheus, você falou que deu bastante aula aqui em Riacho, né? 6 anos. Sim. E durante esse tempo, provavelmente você se deparou com muita gente que tem a mesma vontade que você e que não encontra essa oportunidade, né? Sim. Sim, pode falar. Desculpa. Pode. Era uma coisa que eu batia muito na tecla, sabe? Eu, enquanto professor de arte, e assim, eu minha vida toda profissional, após minha formação, eu tinha prometido pra mim, eu falei, velho, eu só vou trabalhar com arte. Que eu acho assim, é algo que eu tô prometendo pra mim mesmo. Tanto que eu lembro quando eu formei, meu pai me mandou um link e falou assim, Matheus, o Banco do Brasil tá com um concurso aberto. E eu falei, eu não sabia que tava contratando ator no Banco do Brasil. Eu lembro de dar essa resposta, meu pai. Falei, meu pai, eu quero trabalhar com arte. Então assim, desde que seja dar aula, que seja trabalhar com banda, que seja trabalhar com uma empresa
que vende serviços artísticos, mas eu sempre coloquei essa meta para mim e tem dado certo até então. E eu me usava como exemplo, né, para meus alunos também. E para esses que tinham essa vontade, que tem até hoje, assim, porque a gente acaba tendo essa visão errônea de que a arte não dá dinheiro. E realmente, em alguns momentos, ela é muito desvalorizada, mas eu acho que se houver empenho, acho que qualquer profissão pode render E gerar essa cultura, né? Porque Sim. assim, não dá dinheiro por quê? Porque não tem algo sendo vendido rotineiramente, mas, por exemplo, Riacho Santana poderia muito bem ter um teatro pelo menos uma vez por mês, né? Seria bom. Para começar. E ter alguém que dá esse pontapé, eu acho que sim, tem campo. E aí eu me utilizava muito como exemplo para meus alunos, né? Falando dessa possibilidade e incentivando sempre, né? Obviamente, tem os que querem ser doutores, tem os que querem seguir qualquer carreira que seja, incentivava da mesma forma. Mas que também há a possibilidade de ser artista e se dar bem também nessa área, né? E hoje a gente tem vivido, agora que eu entrei na audiovisual, a gente tem vivido uma ascensão tão grande do cinema brasileiro, né? O próprio conterrâneo baiano Wagner Moura aí, que trouxe pra gente, juntamente com o pernambucano, esqueci o nome do diretor, mas trouxeram um Oscar pra gente, a gente já teve o Ainda Estou Aqui também no ano passado, né? Então, por que não? Pode ser um de nós num futuro próximo aí, né? Vamos fazer acontecer. E é muito solitário, né? Imagina assim, por exemplo, aqui na nossa região, é algo que você não vê, não tem, né? Não vê um caminho, não vê uma porta, não vê, tem que ter muita coragem mesmo. Sim. Por exemplo, eu dava aula no estado e eu via, por exemplo, tem um incentivo muito bacana que são os projetos estruturantes, que eu acho maravilhoso. Porque tem o FEST, que é o Festival Estudantil de Teatro, tem o CANT, que é o Festival da Canção Estudantil, tem de Patrimônio Histórico, tem de vídeo, que é o PROV, tem de literatura, e que é incentivado todos os anos para acontecer nos colégios. Uhum. Por exemplo, na minha época de estudante, eu não lembro de ter acontecido. Eu acho que foi um hiato que houve aí, e foi justamente quando eu estudava, que pena. Mas, que acontece hoje, eu sempre incentivava meus alunos a participarem, né? Porque pode ser ali um caminho, pode ser um pontapé, tanto que o Independente da Palhaçada, ele surge para os projetos estruturantes. Eu fiz essa escrita para que meus alunos participassem, e aí, como o texto era meu, né, eu acabei desenvolvendo ele depois para se tornar um espetáculo maior. Ele começa com uma cena curta de 7 minutos, e hoje já é um espetáculo de 50 minutos aí, contando essa história. Que a gente precisa contar de novo, para mais gente. Sim. Né? Você contou, né, na praça aqui, não foi? Na praça, justamente, no final de 2024. Você Brenda assistiu? participou, não foi? Brenda Cora. participou, sim. Eu me lembro. Eu não sei se eu assisti inteiro, mas eu me lembro. Eu tenho flashes dele. Não assistiu inteiro, não, senão eu tinha te marcado. Será? O espetáculo é muito bom. Não? Ah, tá. Tinha te marcado, eu entendi, no Instagram. Não, te marcado pessoalmente, fora dos stories. Fora dos stories. Mas e fora dos stories também, bora falar dos perrengues. Quais foram os perrengues que você passou lá, assim, que você falou, pô, isso aqui... Então, são muitos. Eu acho que assim, tanto que hoje, até hoje me perguntam assim, você gosta de São Paulo? Eu falo, não gosto de São Paulo. Não? Não gosto de São Paulo. Porque é uma cidade muito grande, muita gente. É muito fria, não no sentido climático, mas no sentido realmente das pessoas não serem... É porque eu acho que eu tenho esse costume de vir do interior, e aí a maior cidade que eu tinha morado era Montes Claros, e uma cidade de 300 mil habitantes, onde a gente também tem esse clima de interior, né? Sim. E aí você vai para uma cidade de 12 milhões de habitantes, você pegar a grande São Paulo, são 22 milhões de pessoas. É um mundo. É um mundo. É uma pessoa que você vai ver ali e nunca mais você vai ver na sua vida. E aí eu lembro da primeira vez que eu fui na feira, uma senhorinha passou com um carrinho em cima do meu pé e olhou feio pra mim. Porque o meu pé tava no caminho do carrinho dela. Você também, né, Matheus? Poxa! Por que você fica botando o pé no caminho da senhora? Tá? Eu acho um absurdo, por exemplo, eu entrar no supermercado e não cumprimentar a atendente, sabe? E assim, é comum as pessoas entrarem num elevador e não se cumprimentarem. Sério? Com certeza. Não é um absurdo? É um absurdo. Não é, justamente. Não dá bom dia? Eu entro, às vezes eu não sou nem respondido, mas eu continuo dando meu bom dia, eu continuo mantendo minha essência de educação que Dona Vilma e seu Juraci me deram. Isso então, realmente... esse é um grande perrengue que eu acho lá. O outro, justamente por ser cheio, e o trânsito é sempre muito caótico. Às vezes eu tenho um compromisso 5 horas da tarde, 3 da tarde eu tenho que estar saindo de casa. O dia fica curto. Justamente. Mas aí os podcasts também, eles fluem, né? Porque você escuta ali no trânsito, dá pra escutar vários episódios. Geralmente eu vou ouvindo um podcast, vou ouvindo uma música no carro. Dá pra estudar, dá pra fazer curso de inglês, dá pra fazer tanta coisa no carro. Mas aí, por exemplo, quando eu vou no metrô, aí dentro do metrô a internet não pega. Não tem pega? que ter as coisas baixadas, sim.
Sabia que não pegava, não. Não Aquele pega. povo de fone assim, achei que tava tudo Tá ouvindo uma musiquinha ali. conectado. Mas tem Entendi. alguns pontos, algumas estações que chegam a ser 60 metros abaixo da terra, né? A internet não chega lá. Entendi. Mas ainda assim é seu lugar, porque é hoje onde você está. Então, me pergunta se eu gosto de São Paulo. Eu falo, não gosto, mas assim, é necessário eu estar lá. Eu sei que para eu ascender na carreira, para eu crescer, eu preciso estar lá. Não tem como eu voltar para cá e trabalhar com audiovisual. Volta àquela ideia. O teatro me mantém vivo. Eu não quero deixar de fazer teatro. Tanto que a primeira coisa que eu fiz lá foi procurar um grupo de teatro para eu participar. Aí entrei, participei de um espetáculo que eu ainda estou nesse grupo, que é o Masquerade, que a gente trabalha com comédia dell'arte, mas trabalhando no audiovisual, né? O teatro me dava essa essência vital, o audiovisual pagava minhas contas. E eu vejo também que você posta nos seus stories de vez em quando, você de personagens infantis. Sim. São trabalhos também que você faz lá. Sim, aí eu trabalho muito com empresas, justamente, como eu já tinha, assim, como eu já tenho a empresa aqui, e quando eu iniciei, quando eu estava na faculdade ainda, lá em Montes Claros, eu iniciei numa empresa também de personagem, é algo que tá na minha vida há um bom tempo, né? E como eu já tinha essa experiência, aí eu acabei entrando em algumas empresas, tem algumas lá que eu já estou bem inserido, tanto que eu estou querendo fazer até uma parceria lá para ver se eu consigo fazer Como não consegui levar a minha, eu falei, vou me associar a uma aqui. Claro. E aí eu estou caminhando bem lá para ver se dá certo com uma. E isso é bastante frequente, né? Dá para pagar bem as contas Sim, sim. com esse tipo de trabalho. Bastante frequente. Porque Acontece sempre. eventos, né? Tem bastante. Sim, sim. É bem comum. Qual foi o momento desses todos aí que você viu, que você bateu no peito assim e falou, pô, valeu a pena, não desistir, você ficou o auge, o ápice? Ai, até hoje, eu acho que, assim, o momento que me deu mais gratidão, que deixou mais gratificante, assim, acho que foi o meu primeiro comercial com fala, né? Que eu aparecia muito ali como figuração, desfocado, às vezes aparecia um vulto. rostinho, Só que aí, a primeira vez que eu tive fala, você começa a receber esse protagonismo e você se sente um protagonista, né? Então é muito bacana, né? Aí, Você falou o quê? Você lembra? eu fui nos comerciais da CNA. Então os dois estão no ar, também no meu perfil. Você falou o quê? Fala aí pra gente, faz aí. É um comercial, a gente apresenta um novo personagem, que é a Dani, a monstrona do inglês. Que a CNA, ela tem uns monstros, né? Aí tem o monstro do inglês, tem o monstro do espanhol, tem o monstro da inteligência artificial. E aí a gente estava apresentando esse novo personagem. E aí eu estava debatendo com a menina sobre isso. E o outro comercial, eu era um professor de inglês e espanhol. Sei inglês e espanhol? Não, mas a gente aprende para fazer o comercial. E aí eu falo sobre o Clube da Conversação, que é algo justamente da CNA, e a gente apresenta esse clube. E foi isso, basicamente. Mas foi muito bacana. E foi o ápice. Sim, até então sim. Aí eu já fiquei editado para outros comerciais que seriam maiores, mas eu acabei não pegando. Por exemplo, esse ano eu fiquei editado 2 vezes para um comercial do Banco do Brasil. E aí seria em rede nacional, para aparecer. Eu tava já pensando nisso, falando, nossa, Mãe, tô na Globo. amanhã vão me ver na Globo. Já, né? Já chego nesse. Aí eu fiquei editado para um comercial. Aí o comercial caiu, não aconteceu. Aí lançaram um novo comercial e precisava de alguém com sotaque nordestino. Sim. Aí fui editado novamente. Só que dessa vez escolheram outro e eu não fui. Mas, e aí o Raíssa lembrou ali, eu apareci na Globo uma vez. Que foi no final da Copa Libertadores do ano passado. Foi no comercial da Amistel, só que eu não tô como protagonista, aí por isso que eu não coloco como um ápice, talvez. Mas eu tô de fundo lá, dá pra distinguir. Se tiver um olho muito bom, dá pra saber que sou eu. Dá pra saber. Mas a gente vai te ver muito mais, tenho certeza. Tomara. Com essa fé, isso tudo não é à toa não, viu? Isso que você fez aí, com certeza o universo, Deus, o que você acreditar, recompensa. Sim, e no audiovisual é muito assim, né? Você acaba pegando um trabalho, ele acaba como referência para os demais. Sim. Então assim, você já tem experiência, me mostra aí quais trabalhos você já fez. Aí eu chegava lá só com coisas de teatro, acabava não tendo muito espaço. Aí quando você tem essa primeira oportunidade, você já começa a mostrar o material, já começa a surgir mais, já começa a aparecer mais. Já começa a ter contatos, né? Porque contato é importante Também, demais. Também. Tanto que pode falar. Tanto que eu conheci um diretor da SATED lá, que a SATED é o Sindicato dos Artistas, né, de São Paulo. E aí ele é potiguar, que é o Bárbaro Xavier. E aí eu fiz muita amizade com ele, foi justamente nesse comercial da Amistel. Ele pegou um coadjuvante, eu estava como figuração, e eu comecei a conversar, a trocar essa ideia com ele. E justamente por a gente ser nordestino, eu gosto muito de encostar nos que são nordestinos lá, né?
E aí ele começou a me dar muita dica, me passar contatos, me colocou para fazer inscrição no próprio sistema da Globo, que eu não tinha, não sabia, né? Não, você vai se inscrever, bota aí seu portfólio e tudo mais. Fiz também no da O2, que é uma grande produtora que foi a produzir o Brasil 70, que eu participei. E aí a gente acabou produzindo monólogos, vídeo apresentação. Então ele é uma pessoa essencial, tenho ainda muito contato com ele. Chegar lá, tem até que trocar mais ideias com ele. E é bom também, se me permite, porque assim, eu vivi muito dentro da universidade, né? Sim. E eu entendo, já tô encerrando. Já? Eu entendo que, por exemplo, quem fez lá, teatro lá, tem os professores, né? Sim. Os professores ajudam demais. Com então, certeza. talvez pegar ali alguma coisa dentro da universidade, né? Que tenha, para você pegar esses contatos, é muito importante. Sim, sim. Não, eu também Tem acho. projetos de extensão, pode participar, né? Acho que Sim. E assim, minha faculdade foi específica em teatro, né? Então eu não vivenciei o audiovisual. Por exemplo, é algo que eu converso com o Marlon. Marlon hoje faz USP, que é a Universidade de São Paulo. E ele faz artes cênicas e o audiovisual está inserido. Então, ele vive isso na faculdade e ele pega trabalhos fora, então ele já tem essa vivência, já tem esse contato. As indicações é importante. Mas aí também eu já vou surfando na onda. Eu falo, Marlon, vamos trocar essa figurinha, o que a gente pode se indicar, né? E é um menino que vai longe também. Marlon cria de Riacho aí também. Ele tô igual a minha mãe. É filho de quem? De Edna, do salão. Ah, que massa. Aí, ó, Marlon é um cara muito bacana, Marlon Rocha. Vamos tá. ouvir eu falar muito ainda do nome dele também. Que bom, que bom. Aí, quem sabe dividir apartamento, não? Não é? Vamos fazer um outro aí com ele. Ei, gente do céu, você acredita? 19h08, nós começamos 19h15 por aí, né? Então 18h18. Então, vamos lá para as nossas considerações finais, mas antes disso, deixa eu agradecer novamente aos nossos patrocinadores que possibilitam esses episódios aqui. A gente vai fazer 1 ano de podcast. Acho que tem que ter bolo no próximo, viu? Próximo episódio tem que trazer um bolinho. Nossa. Você vai ficar com fome, Matheus, agora? Não achar nada para você aqui? Aí. Só água? Não, Pois tá é, só errado água. isso. A gente tem que sair para ver o jogo hoje. Dia de jogo não colocaram nenhuma cerveja aqui. Ei, mas tem presentinho para você, viu? Tem? Tem presentinho, daqui a pouco a gente vai te passar aí. E agradecer aos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Guadalupe, muito obrigada por estar aqui conosco, vocês que têm também acesso ao YouTube, vai lá e busque o nosso canal do podcast e Fora dos Stories, se inscreva, fortaleça esse meio de comunicação aqui da nossa terra, que traz assim, ó, convidados tão especiais quanto o Matheus, né, esse ator que é de Riacho de Santana e que hoje está lá fazendo participação em grandes produções e vai participar em ainda melhores, vocês vão ver. Um dia eu vou tirar essa foto aqui com ele, fazer esse vídeo, eu vou falar, tá vendo? Eu tenho foto com ele, com certeza. E agradecer aos patrocinadores, ao Centro Médico Odontológico Santa Terezinha, também a Delícias Bolo, ao Dr. Heraldo Ítalo, ao Dr. Ítalo Ferreira, a Drica Modas, Fabrício das Verduras, ao Instituto de Educação Eujácio Ribeiro de Carvalho, ao Labioclin, Laboratório de Análises Clínicas, a Lanchonete Frutos da Terra, a Mayra Ouro, a Riacho Net, ao Rony Amaral Advogado, ao Super Líder Utilidades, ao Wayne Lash Design e a Edith Costa. Muito obrigada, gente, pelo patrocínio deste e de tantos outros episódios. Vamos às considerações finais de Matheus Fecha. Eu quero também que você finalize com a divulgação das suas redes sociais para que as pessoas possam participar e talvez uma promessa da gente trazer mais e fomentar o teatro aqui em Riacho. Você vir mais vezes aqui também. Ah, que maravilha. Então, agradecer então a participação aí. Agradecer primeiramente ao convite, né, por ter vindo aqui para poder falar um pouco da minha história. A gente estava te esperando, viu? Foi. Bastante tempo. Toda vez perguntava que dia que você vinha aqui. Que bom saber disso. Mas queria agradecer justamente pelo convite, por estar aqui. Agradecer também todo mundo aí que ficou assistindo a gente. E eu espero que minha história sirva como inspiração aí para que outras pessoas possam seguir seus sonhos, que sejam eles artísticos ou em qualquer meio que seja. Eu acho que tudo é possível. Talvez eu ainda não tenha alcançado o que eu quero, mas quero chegar lá. E então, para todo mundo aí também é possível, né? De alcançar esses sonhos. Bem longe, bem longe. Eu quero ir mais, eu quero ir mais. Você vai, com certeza, não tenho dúvida. E é um orgulho pra gente, viu, de Riacho, ver mas você. Mas é um orgulho para mim também levar o nome de Riacho. É algo que eu prezo muito, sabe? As minhas origens, de saber de onde eu vim, de saber o que eu represento. Que bom. Muito feliz, viu, Matheus? Que ótimo. Obrigada pela sua participação. E é isso, gente. Matheus Fecha, arroba.
Matheus Fashion. Tá assim no Instagram. Isso. Além do Instagram, Facebook? Facebook tá como... Mas tá meio inativo, né? Mas acaba não postando muita coisa no Facebook, né? Instagram é mais ativo. E lá na bio tem todos os links para entrar em contato, Tem, sim. caso necessitem. A Lumière tá na ativa aqui em Riacho de Santana. E a Reg Shot também. E a Reg Shot, que é a banda. Exatamente. A Reg Shot Banda, a Lumière é a empresa de personagens para eventos, aniversários, entre outras coisas. Então, entrem em contato, que vocês vão ter os serviços desse talentoso ator de Riacho de Santana, Matheus Fashion. Esse foi o 11º episódio do podcast E Fora dos Stories. Se inscreva, ative o sininho e até a próxima.